Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na Altivia, TV da internet. Temos também o nosso Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar nossa transmissão de hoje, nossa jornada de hoje, segunda-feira. Às 10 da noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. E pela próxima hora a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão de hoje. Participe pelo WhatsApp, a sua interação é bem legal. Faça perguntas aos entrevistados pelo 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, como eu destaquei, segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana por aqui com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo e conhecendo aqui os nossos entrevistados que vão compor a bancada do programa Gente que Fala de hoje. Eu apresento a Elisa Mondê, artista plástica e designer de interiores. Como vai, Elisa? Como vai, Mauro? Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pela presença. Assuntos muito importantes aqui para a gente tratar também com o doutor Alexander Spooner Neto, ele é advogado, expertise em regularização de imóveis e ações de uso capião. Tudo bem, doutor Alexander? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Já já a gente vai ter aqui na nossa bancada, na nossa conexão, o doutor Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário. Ele é autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Já já estará aqui com a gente também. Enquanto ele não chega, a gente vai conversar com a Elisa e o doutor Alexander sobre o seguinte. Olha, a Câmara Municipal de São Paulo voltou aos trabalhos na quinta-feira da semana passada, dando início aí ao ano legislativo de 2024 e com a expectativa de meses agitados pela frente, afinal, todos estarão de olho na eleição municipal do mês de outubro. Entre os pontos críticos serem tratados aí já logo de cara, né? Tá a análise dos vetos do prefeito Ricardo Nunes à revisão da lei de zoneamento. Entre esses vetos, o que permitia aumentar a altura dos prédios em bairros distantes do transporte público, o chamado miolo dos bairros, né? E também a permissão para que a Câmara Municipal defina os processos de tombamento de imóveis da cidade. Eu começo, então, conversando com a Elisa a respeito desse tema. Elisa, vamos falar sobre essa questão do veto, então, naquela permissão que havia para a altura dos prédios em bairros distantes, o chamado miolo dos bairros, bairros distantes do transporte coletivo, né? Bom, com a palavra agora, os 55 vereadores paulistanos, né? Realmente, assim, a gente não entende o porquê, né, vetar. Os bairros distantes estão lotados de pessoas e quanto mais prédios houverem, mais haverá uma condensação de pessoas, certo? Então, isso faz com que as pessoas morassem mais próximas do trabalho, o que é uma judiação as pessoas morarem tão longe. E sabe outra coisa que eu gostaria de abordar aqui no programa? Que deveria de ter uma lei para as pessoas que têm uma baixa renda e até as pessoas da construção, que são pedreiros, eletricistas, encanadores, as pessoas que trabalham em obra mesmo, crescendo São Paulo da forma que está crescendo, com tantos prédios, e essas pessoas moram muito longe, algumas não têm carteira assinada e pagam de 4 a 6 condições. Então, realmente, a gente teria que dar uma pensada nesse assunto. Você não acha, Mauro? Existe um dilema na cidade, ou seja, esse que você destacou, das pessoas que moram em bairros distantes e trabalham nas regiões mais centralizadas. Então, o ideal seria que elas viessem para essas regiões para ficarem mais próximas. Mas também existe aquela corrente que pensa que é preciso também levar as empresas para os bairros mais distantes para que as empresas fiquem mais perto dos locais de residência dessas pessoas, né? Então, o Isso que fazer, né? Isso seria maravilhoso, né? Porque a prefeitura, às vezes, ela isenta de taxas, impostos e etc., algumas empresas, para justamente elas irem para essas regiões mais afastadas e dando ao entorno muitas pessoas que poderiam trabalhar.
Isso realmente seria maravilhoso, mas eu digo assim, está condensado no centro, os prédios levantarem e essa mão de obra mora muito distante. Então, realmente, se tivesse prédios de apartamentos também para essas pessoas morarem, seria assim de um todo muito bom. Sim. Agora, um outro ponto que vai passar também pelas mãos dos vereadores é essa questão da definição dos processos de tombamento de imóveis da cidade, que sempre foi atribuição do executivo, existe órgão específico para lidar com esse tipo de questão, e que é bastante complexo, passa por análises técnicas e tal. E então, você deixar isso na mão dos vereadores, né? Por isso, né, o prefeito Ricardo Nunes vetou, né? Pode ser algo que não vai dar muito certo, uma vez que é preciso ter realmente um trabalho técnico e não apenas a visão do vereador ali, né? Sim, na verdade, existem muitos prédios que, graças a Deus, eles já foram tombados e que não haveria essa possibilidade jamais de caírem, né? Mas, assim, muitos outros foram, assim como na Avenida Paulista, muitos casarões, Matarazzo, etc., eles foram vieram abaixo para realmente construir uma nova São Paulo. E isso está acontecendo muito em São Paulo. Você passa, são casas que existiam, um comércio que existia, e de repente é um prédio que vai subir ali. É bom, é ótimo, mas que a gente consiga conservar um pouco da nossa história, né, Mauro? Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, também aqui também aqui com a gente agora na nossa conexão. Tudo bem, Jafé? Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Desculpe o atraso, aí tive aí um problema de conexão aqui, mas eu estou sempre conectado com vocês. Tarda, mas não falha. E é um prazer enorme estar na sua companhia, na companhia da Zenilda, do Pedro e do Fausto. Muito obrigado novamente pelo honroso convite. É sempre um prazer muito grande estar aí com vocês. Obrigado, Jafé, por estar sempre com a gente nessa colaboração importante para a gente discutir os temas da cidade. E o tema da cidade da vez é o trabalho de retorno aí da Câmara Municipal. E eles já têm um abacaxi, os vereadores já têm um abacaxi na mão para resolver, que é o veto do prefeito Ricardo Nunes à revisão da lei de zoneamento. Como é que você está acompanhando isso? Na verdade, são questões políticas, né, e que precisam ver se elas se sobrepõem, né, à necessidade urbanística, né, ou seja, há certos entraves que a política se esbarra com a necessidade, né, da administração pública. Então, sempre precisamos ver o que a população se beneficia disso, né? Existe, como eu te falei, como a gente está acompanhando aí por aí, essa questão também de outorgas, para quem constrói próximos a metrô, que é justamente a prefeitura, por exemplo, quer investir nisso para tentar reduzir o tamanho do tráfego. Em compensação, você ter sempre aqueles problemas de ruas, que o cidadão hoje paga uma barbaridade de IPTU, continua pagando, e paga até mais, cada vez mais, e você vê o estado das nossas vias públicas, né? Então, realmente, São Paulo não é uma cidade fácil de administrar. Me parece até que o prefeito é bem intencionado, mas que tem certos entraves aí que têm que ser sopesados, solucionados, e tem que haver, não pode haver rota de colisão com a Câmara, né? Tem que haver aí chegar a um consenso para o melhor para todos nós, né? Para nós que vivemos aqui. Não haver rota de colisão entre o executivo e o legislativo e também não haver rota de colisão com a população, né? Afinal de contas, a lei de zoneamento ela não é alterada todo dia, né? Então, isso leva anos, leva décadas às vezes, e aí quando isso acontece, ela muitas vezes não é bem feita, então isso tudo vai trazendo vai formando uma bola de neve para o desenvolvimento da cidade, não é, Jafé?
Inclusive, a própria alteração, às vezes, do zoneamento permite que você exerça, né, modifique uma atividade que pode realmente trazer um benefício para aquela localidade, para aquela região, né? Permitindo, por exemplo, construção de imóveis comerciais que trazem, que geram, né, lojas, que geram a riqueza, que geram circulação de bens e serviços. Isso é importante, porque evidentemente no residencial, você vê o próprio centro da cidade continua totalmente desfavorecido, se vê que aí fora alguma medida ou outra, o centro da cidade hoje é desvalorizado. Você vai nas capitais mundiais, o centro é prestigiado, o centro é cultuado, nós temos prédios lindíssimos lá no centro, estão todos abandonados. Então, eu acho que a mudança de zoneamento permitiria que a iniciativa privada, com o devido incentivo, pudesse investir mais nessas regiões menos favorecidas, regiões que estão abandonadas e que são regiões que representam, né, o nascedouro, o berço da nossa cidade. Doutor Alexander Spooner, a sua avaliação sobre esses temas, portanto, os vereadores de volta aí vão ter que analisar os vetos do prefeito Ricardo Nunes à revisão da lei de zoneamento. E entre eles, né, o que permitia aumentar a altura dos prédios nos miolos dos bairros, ali perto do transporte coletivo, e a permissão para que a Câmara defina os processos de tombamento de imóveis em São Paulo. O Mauro, eu acho que assim essa questão, né, do tombamento, ela vem aí como algo, né, bastante controverso, né, o legislativo influenciando ali numa decisão que sempre foi tomada com tanta cautela, né? A gente vê isso, eu assim, né, a gente trabalha com isso todos os dias, questões de tombamentos. Principalmente, né, agora, porque está muito em alta aí em São Paulo, assim, a região ali de Pinheiros, né, essa é existem ali moradores que estão há anos, há né, moradores que não estão de acordo, outros que estão, e já houve uma decisão em relação a isso, e quando, né, o legislativo começa a se colocar nesse processo de tombamento que é feito através do Compresp, né, um órgão muito bem organizado e tudo mais, a gente passa a politizar esse processo de tombamento. E então, assim, né, esse processo de tombamento, se isso acaba enfraquecendo um pouco a qualidade, né, do que o pessoal do Compresp, uma qualidade técnica que eles têm, acaba comprometendo isso. Então, eu vejo, né, essa intervenção aí do legislativo, assim como algo não tão benéfico, né, intervindo nesse procedimento. O Compresp ele já tem, acho que já vai fazer uns 40 anos, né, que ele existe. Ele é o órgão fundamental, o conselho, né, que trata da preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Ou seja, ele perderia sua função, ele deixaria de existir a partir do Exato. momento que as decisões fossem políticas nas mãos dos vereadores, né? Exato, perfeito. O Compresp ele é um órgão municipal assim de preservação, né, do patrimônio de São Paulo. Então, ali a visão deles, né, é justamente preservação de algo histórico, né, de monumentos históricos ali, cultural, enfim, tudo que envolve essa questão de construções, né, na cidade de São Paulo e tem um valor histórico, né, de patrimônio cultural histórico. Então, provavelmente, eles vão acabar se perdendo ali, porque vai ficar, né, uma guerra ali entre eles. Vamos acompanhar então os próximos passos dos 55 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo em relação a esses temas todos relacionados à lei de revisão de zoneamento.
Bom, gente, vamos seguir para o próximo tema. Programa Gente que Fala por aqui, edição de segunda-feira. Estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, TV da internet, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região Centro-Oeste. Jafé, vamos falar sobre carnaval, mais ou menos, né? Sobre os efeitos dele. Já é carnaval, né? Estamos no Tá? pré-carnaval, sexta-feira está chegando, já tem os desfiles aí das escolas de samba. Bom, os blocos já estão nas ruas. Infelizmente, né, Jafé? A passagem desses blocos pelas ruas e avenidas traz uma série de problemas aos condomínios, né? Tem confusão para todo lado, música alta, gente que reclama por causa disso, sujeira, perturbação, depredação, e isso do lado de fora, né, no entorno. Agora, dentro dos condomínios, né, além de tudo isso, dentro dos condomínios, a gestão condominial, né, precisa estar atenta ao que acontece dentro dos seus próprios espaços, onde muitos moradores promovem as suas festas de carnaval particulares, privadas, seja dentro dos apartamentos ou nas áreas comuns, como nas churrasqueiras e nos salões. É, é muito comum ter confusão também dentro de condomínio por conta do carnaval, Jafé? Olha, sempre, né? Eu não vou dizer que é muito comum e também não vou dizer que não ocorra. Já ocorreu. Inclusive, acho que ano passado nós tivemos um episódio até que saiu até em televisão, salvo engano. E as pessoas ficam mais exacerbadas pela bebida, né, ficam contagiados com a alegria e algumas pessoas não sabem se conter. É óbvio que é bacana você comemorar, você brincar, você ter a liberdade de se expressar, né? Enquanto nós ainda temos. Então, tudo isso é muito importante, desde que com moderação. Evidentemente, o direito prega uma máxima, que o seu direito termina onde começa o direito de outrem. Tá certo? Então, é a mesma a máxima com os vizinhos, né? Você pode comemorar, você pode usar sua unidade autônoma de apartamento ou de casa em condomínio, desde que você saiba usar sem causar dano à coletividade condominial. Com relação às questões de blocos de rua, por exemplo, de carnaval, né, evidentemente, alguns atrapalham os acessos, né, das pessoas até nas suas próprias residências. Né? Vamos dizer o seguinte, ontem, domingo, eu mesmo tive que fazer uma mudança de rota não para minha residência, mas para o local que eu estava indo, em função de que aquela Avenida Hélio Pellegrino, a própria República do Líbano estavam reservadas, né, para a passagem de blocos de rua e tudo mais. É uma festa que não é todo dia que ocorre, é uma vez por ano, a gente tem que ter compreensão, desde aquilo que eu falo, desde que não traga nenhum tipo de desassossego grave, ou desrespeito à liberdade individual, de que cada um tem direito, né? Eu acho que a festa é válida, mesmo no condomínio internamente, tem que se respeitar. Logicamente, tem muita criança que vai brincar, vai querer jogar água, é serpentina, confete, essas coisas, uma nas outras e tudo mais, que são aqueles folguedos infantis, que eu acho que são saudáveis, né? Ninguém pode. É uma época alegre, né? Então, também coibir a alegria também não é a melhor alternativa. No entretanto, não deixar que isso cause, né, desassossego a terceiros. É isso é o meu ponto de vista. Jafé, existem nos condomínios algumas regras, uns levam adiante, permitem, outros não, em relação ao uso do salão de festas e outros espaços dentro do condomínio para realização de festas, enfim, nas datas magnas, Natal e Ano Novo, né? Então, alguns permitem o uso nessas datas, outros não permitem. Quando permitem, fazem sorteio, porque às vezes tem várias unidades interessadas em usar aquele espaço, né? Para a festa de carnaval, isso também pode ser levado em consideração e é permitido fazer uma festa de carnaval dentro de um salão de festas de um condomínio, por exemplo? Olha, veja, aquilo que eu volto a dizer, por exemplo, se foi determinada unidade
que alugou, reservou espaço, né, determinada. Eu acho que até é possível, veja, desde que se obedeçam os horários e que se. É que eu acho muito incomum, dificilmente eu tive notícia desse tipo de comemoração num salão de festas, né? Mas eu entendo que isso não é vedado, desde que não cause desassossego ao condomínio, que não traga sujeira, que não traga danos ao condomínio, que não gere aquele barulho exacerbado e que se insere dentro de um horário que não prejudique, vamos dizer, tem que se encerrar até às 10 horas da noite, tá certo? A produção de som gere o menos incômodo possível, porque, do contrário, é possível se aplicar uma advertência e essa advertência depois não atendida e gerar uma própria multa. Então, tem que sempre se tomar em mente o seguinte, né? Você dentro do seu exercício de condômino, né? De direito de condômino, você tem que se ater a um seguinte pressuposto. Você pode ter as suas, aproveitar o seu condomínio, dar alguma reunião, ouvir uma música mais alta, mas dentro de horários e que não prejudiquem o bem-estar da coletividade condominial. Queixas em relação à passagem de blocos, aí não tem o que fazer, né? Porque o Não bloco tem o que fazer. tá na via Não tem, pública. não tem o que fazer, porque se está liberado pela prefeitura, evidentemente vai ser um incômodo, um barulho que vai ser ouvido, ou mesmo uma dificuldade no acesso, entendeu? Que vai ter que ser suportado naquele determinado momento. Só vou te dar um exemplo. Há uns 2 anos, antes da pandemia, se não me engano, foi em 2019, eu estava num shopping, né? Vou até dizer o Shopping Eldorado, era um sábado, e de repente saiu um bloco de carnaval, já estava, acho que saindo lá do Largo da Batata e caminhando, acho que pela Faria Lima, já saindo para a Faria Lima, mas parou tudo. Eu me lembro que eu cheguei a pegar, eu estava no carro, por volta de umas 5h30, 6 horas, eu estava dentro do carro já para ir embora do estacionamento, e eu tive que voltar, eu e todo mundo que estava lá, porque não tinha acesso. Agora você vai o quê? Vai responsabilizar o shopping? Você vai responsabilizar quem? É complicado, talvez aí eu tenha sido desavisado, eu como vários outros compradores, né? Vários consumidores que estavam no shopping, né? Fomos ali desavisados, era um sábado, fevereiro, um sábado ensolarado e tudo mais, à tarde, e tivemos que nos submeter a isso. Eu tive que voltar. Eu fiquei pelo menos umas 2 horas a mais no shopping, até amainar, até dissipar aquela multidão. Agora você vai o quê? Vai criar casos, vai discutir com o pessoal que está brincando. É melhor que as pessoas estejam se divertindo e brincando que se degladiando aí como torcidas, aí teve agora no Rio de Janeiro, né? Se matando por causa de futebol, com tanta coisa que nós já temos aqui no país que não são as mais perfeitas. Então, você chega no fim de semana, você tem que extravasar na alegria. E aí tem que, às vezes, se sujeitar a esse tipo de evento que não é toda hora que acontece. Bom, outra questão importante sobre segurança, e aí a gente passa para os demais. Tem gente que nem fica em casa, vai viajar no carnaval, passa 4, 5 dias, aqueles que podem se dar ao luxo, ficam a semana inteira. Quais são os cuidados, então, para a segurança do imóvel e o que deve ser dito no condomínio para o síndico, para o zelador, enfim, vou ficar fora uma semana, fica de olho, Muito quais são os... cuidado. Hum. Tem que haver muito cuidado, principalmente porque hoje há uma infiltração, né? A bandidagem hoje procura de todas as formas se infiltrar, tanto em condomínios, como em residências, como em escritórios, condomínios de escritório. O escritório, acredito que nessa época se fecha completamente, né? O mesmo não ocorre. Tem muitos vizinhos, condôminos que viajam, como você muito bem salientou, e outros que ficam. Então, a orientação que o síndico deve dar é todo cuidado para a sua portaria, ou mesmo para a questão de portaria virtual, né? Numa questão de que redobrar. Por quê? Hoje você tem pessoas que se
ficam mais alegres demais, aí talvez em função de muita bebida, muita comemoração, e de repente ultrapassam os limites, né, da civilidade. E a mesma coisa com relação também à bandidagem. Tem muita gente que quer aproveitar esse momento para fazer invadir prédio, né? Aproveitando que muita gente está viajando, que sabidamente as pessoas estão viajando. Então, o correto é que haja um reforço nas normas de segurança, aí, nas advertências de segurança para a portaria, para a zeladoria, para portarias virtuais, né, no sentido de se redobrar os cuidados nessa época. Elisa, você gosta dessa época? Blocos nas ruas e alguma Olha, confusão? eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo, viu? Eu gosto de carnaval, eu gosto de baile, eu gosto de sair, eu gosto de festa. Ultimamente não tenho ido em carnavais, não. Tenho mais viajado mesmo com a família, que é muito prazeroso, né? Passar 3, 4 dias com a família, assim, isso é muito maravilhoso. Eu tenho 5 filhos, então você imagina, né? O quanto não é gostoso. E para onde que você vai que não tem carnaval por perto? A gente foi para a chácara, aqui É. pertinho, Mairiporã, muito gostoso. Ficamos lá, a família toda reunida. E você vê, com 5 filhos, tem 5 genros, e aí vai, né? É muito bom mesmo. Você sabe que eu queria falar uma coisinha só em Uhum. relação ao assunto anterior? A cidade de Matarazzo, que ela foi maravilhosamente administrada por uma equipe francesa que veio aqui para o Brasil, e mais nós, os brasileiros, e eles, com a igreja tombada, com o hospital tombado, eles conseguiram fazer edifícios nos outros espaços, e assim de uma forma tão tecnologicamente moderna, contemporânea. Então, assim, mesmo os tombamentos, ainda se consegue construir muita coisa boa. Muito bem. Doutor Alexander, sua análise sobre o tema do carnaval aí com a passagem de blocos, te incomoda? Como é que você lida aí no dia a dia, no lugar onde você mora? Eu, assim, tenho o privilégio de poder morar em São Paulo e Águas de Lindóia, que é interior, né? Então, nessa época, eu fico recluso aí a Águas de Lindóia e então pouca coisa ali, né, acaba incomodando. Mas para o pessoal aí, realmente, né, aqui em São Paulo é algo que, assim, as ruas, né, elas acabam, embora, né, tenha uma autorização municipal, acaba sendo para alguns um transtorno, né? Como o Jafé aí comentou, teve que mudar, alterar aí o caminho, e, enfim, vários empecilhos, mas infelizmente, né, acho que é algo, isso é da nossa cultura, o carnaval. Muitos gostam, muitos não gostam, acho que a gente deve se respeitar, né? E quem gosta vai para a rua, quem não gosta, existem muitas opções aí, né, para o pessoal se divertir aí, querendo ou não, é um feriado, né, para estar com a família, como a Elisa disse, então tem que aproveitar. Ah, já sei. Você vai para Águas de Lindóia porque você vai lá pro Morro Pelado e de lá de cima você assiste o carnaval de lá de cima. É, eu tenho uma casinha dentro de um condomínio também e já estou pegando as dicas aí do colega para, né, vamos observar as festas, o que vai acontecer lá dentro de um condomínio e vamos ver, talvez o Morro Pelado acho que não, porque é muito lotado. Eu gosto de tranquilidade. Não, já que você falou do assunto, eu lembrei do Morro Pelado, até serve como dica aí para quem quiser Sim, refúgio. Águas de Lindóia, Morro Pelado tem uma história super interessante. Lá houve toda a situação envolvendo a Revolução Constitucionalista de 1932, ali a trincheira, né, entre os combatentes paulistas e mineiros, era naquele ponto. Dali você vê São Paulo de um lado, você vê Minas do outro, Monte Sião, Ouro exato. Preto, né? Você vê. É uma visão impressionante e muito interessante de visitação, né? Para quem não conhece Águas de Lindóia. É uma É um, dica. Que lindo!
morro ali é muito alto, tem um pico muito bacana, dá para realmente ver várias cidades e tem um mito ali, né? Que dizem que é uma caverna ali que se for até o final vai sair em Machu Picchu. Então, só que ninguém nunca saiu até hoje. Mas existe esse mito aqui que para lá na cidade e a gente está aí. Você já desceu naquela tirolesa lá do Morro Pelado? Não, não tenho coragem. Morro de medo de altura. Muito bem, gente. Momento de descontração aqui no programa Gente que Fala. Olha, a gente chegou na metade do tempo aqui do programa. Hora de dar uma paradinha. A gente vai para o intervalo para ouvir a mensagem do nosso apoiador e, na sequência, mais temas aqui para a gente analisar. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: Você um consegue instituto me de ouvir? pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, também temos o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa transmissão, e a retransmissão às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Vamos passar para o seguinte assunto agora aqui no programa Gente que Fala. O processo de uso capião é uma forma de adquirir a propriedade de um bem imóvel. Ela normalmente é necessária quando o comprador de um título, ou quando o comprador tem um título, um contrato de compra e venda, uma escritura, e que não foi possível registrar esse título no cartório de imóveis, ou então ele adquiriu sem nenhum documento escrito. A ação de uso capião permite que esse comprador seja o verdadeiro proprietário do bem. A situação é bastante comum, por exemplo, quando se adquire um imóvel financiado por outra pessoa, ou quando ele tinha muitos donos que foram morrendo ao longo dos anos, entre outras situações. Dr. Alexander, expert nesse assunto, ação de uso capião e não uso campeão, como muita gente diz por aí. Não é? Para que serve essa ação de uso capião, Dr. Alexander? O Mauro, a ação de Oscapião, né, ela vem de um contexto histórico ali muito grande, de antigamente, né? Vem da época ali das sesmarias, das capitanias hereditárias, e tudo mais, em que foram distribuídos terrenos, né? E hoje a gente paga o preço disso. Claro que muita coisa foi mudando, né? Existiu antigamente o registro do vigário, que era aquele registro feito na igreja, e então a gente hoje tem esses resquícios, né, de imóveis que não têm registro. Há muitos imóveis, né, numa situação aí que a pessoa não tem a matrícula do imóvel. O pessoal confunde muito escritura pública com matrícula. Ah, eu tenho escritura, mas às vezes não tem o registro, que é muito importante. Hoje a lei de registros públicos, aí, desde a década de 70, vigente, né? Ela, para você ser dono do seu imóvel, você tem que ter a matrícula, que é um documento onde tem, né, diversas informações sobre o imóvel. Antigamente era um pouco antes, na realidade anterior à matrícula, era um documento que a gente chama transcrição. Essa transcrição, ela era assim, havia uma compra e venda, havia um falecimento, ela se encerrava e abria outra, não tinha a continuidade. Já na matrícula, a gente tem um histórico completo desse imóvel, né? E então a gente, né, foi optado por esse tipo de registro hoje em dia, e a gente, para ser dono desse imóvel, tem que ter o nome na matrícula. E muitos imóveis dessas épocas em que são vendidos terrenos, enfim, uma série de irregularidades, né, que o pessoal costuma fazer hoje, principalmente
principalmente também quando envolve aí herança, inventário, né, em que morre, e depois tem vários herdeiros, eles acabam, né, acaba sendo caro fazer eventualmente um inventário, eles vão vendendo e vai se tornando, né, um sítio, ele se torna diversos imóveis e acaba ficando sem essa regularidade registral. Então, isso é uma situação assim muito comum e a gente utiliza, né, um dos instrumentos para regularização de imóveis é a uso capião. Claro que existem várias formas de regularizar um imóvel, inclusive não jurídicos, né? Tem, por exemplo, uma situação de irregularidade comum, a pessoa tem o terreno, tem a matrícula, mas não tem uma casa averbada. Ela fez a construção e não regularizou a construção dessa casa. Então, isso é feito, né, através de um engenheiro, um arquiteto, ele vai auxiliar aí esse proprietário. Mas no campo jurídico, né, a gente fala muito sobre o domínio e posse, propriedade, que é justamente colocar o nome da pessoa na matrícula. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que observar quando se tem um imóvel para decidir se é ou não se a regularização ela será através de um processo de uso capião, seria, né, ver essa documentação, se a pessoa tem a matrícula, se ela tem uma transcrição, se ela tem um recibo em papel de pão, que muita gente tem ainda. E então a uso capião ela vem para regularizar esse tipo de situação registral, né, lá no cartório de registro de imóveis. O uso capião, então, não é para todo mundo. Isso vai ter que ser avaliado caso a caso e também é necessário que a pessoa esteja naquela propriedade, morando, né, Sim. durante um determinado período mínimo, né, para poder requerer, não? Sim, então, Hum. a uso capião ela tem requisitos, né, diversos requisitos, existem várias modalidades, né, então a gente sempre fala aí, são modalidades de 2 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos. Muita gente acaba pensando, poxa, a uso capião é para quem invadiu o terreno, para quem está lá de forma clandestina. Não, não é. Ela vem justamente para regularizar uma situação registral, em que muitas vezes a pessoa comprou aquele terreno, comprou aquela casa, comprou um apartamento, pode ser feito do capião de apartamento também, então ela vem para auxiliar nisso. E o tempo, ele é um dos requisitos principais, então ela tem que estar lá e tem um termo no direito que chama ânimo de dono. Você tem que demonstrar essa vontade de ser dono. E como é que a gente demonstra isso, né? Um dos requisitos. Se demonstra através de pagamentos de contas, então contas de águas, contas de luz para imóveis rurais, impostos rurais, o ITR, né? Aquele cadastro de imóvel rural. Enfim, a gente tem que demonstrar esse tempo. Ah, não tenho documento nenhum. Vamos ver então se a gente tem uma testemunha, se a gente tem vizinhos que sabem que você é o possuidor daquele imóvel e que possam falar isso para a gente de uma forma verdadeira ali em juízo, né? Então, sim, o tempo ele é um fator fundamental, ele é um requisito essencial. Agora, o uso capião, ele não elimina eh, a necessidade, por exemplo, da realização de um inventário. Vamos pegar um exemplo prático. A pessoa, ela compra um imóvel, tem aquilo num contrato de compra e venda, tão somente, e não registrou isso em cartório. Tem a escritura que está no nome do dono ou de donos anteriores que eventualmente morreram. Tá. Os inventários dessas pessoas terão que ser feitos, independentemente de qualquer coisa. O uso capião não elimina isso, não? Então, não necessariamente. Às vezes, o que que acontece? A pessoa comprou de um dos herdeiros que é daquele falecido que tem o nome na matrícula, tá? Então, nesse caso, se, por exemplo, a gente está falando ali de 2, 3 herdeiros que estão em consenso, acabaram vendendo um lote de terreno para uma pessoa.
Nesse caso, sim, a gente não tem como escapar de um processo de inventário, e não se faria um processo de uso capião, tá? Seria regularizado através de um processo de inventário. A gente diz aqui que a uso capião ela é a última possibilidade. Então, em que caso que a gente usa, por exemplo, né? São vários herdeiros, não se conhece o paradeiro de ninguém, a pessoa já comprou há 20, 30 anos, já teve mais de 20, 30 falecimentos ali naquela matrícula, e seria impossível fazer um inventário, seria impossível fazer qualquer outra modalidade jurídica, uma adjudicação compulsória, por exemplo, enfim. Nesses casos, a gente partiria para uso capião, mas quando se tem a possibilidade de fazer um inventário, de fazer uma retificação de área, que seria uma correção da metragem, né, desse imóvel na matrícula, enfim, uma ação divisória também poderia ser feita. Então, a gente elimina todas essas possibilidades para chegar no processo de uso capião. Posso fazer uma pergunta? Pode Claro. sim, Elisa. No caso, ali na Avenida Paulista, tem o Castelinho, que, sei lá, deve estar lá há mais de 40 anos. A prefeitura não consegue, não há um órgão que consiga resolver essa situação? Aquele prédio abandonado, as pessoas entram. Assim, Olha, Elisa, assim como na Rua da Consolação também uma casa antiga, linda, maravilhosa, e foi invadida. Não existe como se solucionar isso? o que acontece, Elisa? Eu sempre passo ali, inclusive o escritório é na Avenida Paulista, e eu vejo sempre aquela casa, porém eu não sei qual é a situação dela, né? A gente teria que entender se há algum herdeiro, se há dívidas de IPTU, alguma coisa, o que está por trás daquele imóvel, né? A Então, prefeitura não tem isso? provavelmente tem, né? Ela deve ter uma inscrição municipal ali, enfim, para a gente entender se está devendo alguma coisa, quem é o proprietário, a gente teria que buscar isso via cartório, para, Precisa assim, ver né? também, desculpe até a interrupção, mas acho que precisaria também ver se foi tombado pelo patrimônio público, aí fica se resolvendo as questões de tombamento e acabam, né, demandando tantos anos aí para alcançar um desfecho aí, né? E aí, enquanto isso, o imóvel Eu fica acho. parado. Doutor Eu tenho a Sérgio, impressão. Hum. mais de 40 anos. Mais de Ah, mas 40 anos. Mas, desculpa, no poder público, infelizmente, é paquidérmico. Então, Tanto, eles são ágeis. O patrimônio, o poder público é muito ágil, aliás, como no Brasil, a agilidade é fantástica na hora de cobrar imposto. Aí são campeões de É. audiência. Para você ter Tenho a impressão. Você vê, Elisa, doutor. por favor. Para você ter noção, Elisa, a gente participa de um processo ali na região da Paulista em que houve uma intervenção num imóvel tombado. E essa intervenção seria um restaurante ali e houve uma coifa que se colocou ali. Isso a gente está, né, tentando resolver isso desde 2020, quando começou a pandemia. E então, assim, todo esse procedimento, nós estamos há praticamente 4 anos aqui, e é realmente lento, né, essa solução. Infelizmente, né, quando envolve o poder público ali, às vezes nem é uma questão de dívida, às vezes é uma questão de tombamento, como o colega falou aí. E, então teria que ver qual é a situação registral desse imóvel, quem é o proprietário, se há inventários a ser feito, enfim, para poder, né, entender como é que seria possível regularizar. Né, nesse caso, doutor, ou nesses casos, né, né, no caso, vamos considerar aqui o exemplo dado pela Elisa, né? Então, acho que teria que haver uma provocação do poder público por parte de alguém, um eventual dono, herdeiro daquilo, né? Olha, o imóvel está invadido, o imóvel foi ocupado ilegalmente, eu quero a retomada da posse, enfim. Mas Exato. as coisas se perdem no tempo, porque às vezes não tem mais herdeiro, não tem ninguém, a casa está lá, né? E acaba, né, nessa situação que a Elisa notou, e não é o único caso lá na Avenida Paulista, nem na Consolação, Sim. né? Eu acho que Mauro, eu, caberia até a Secretaria da Habitação, né, tratar disso, né? Que também a parte que trata de patrimônio histórico e tudo mais, deveriam, né, tomar a frente numa situação dessa.
Eu também Doutor, acredito. doutor Alexander, uma pergunta muito voltada aqui à preocupação para uma situação que acontece nos bairros mais afastados periféricos. A pessoa adquire um lote, adquire um terreno, e você citou isso agora há pouco, e ela constrói uma casa, mas ela não regulariza a casa, ela nem sequer fez planta, ela nem sequer tinha processo na prefeitura, alvará de construção, nada, simplesmente constrói e passa a viver ali. Então ela tem, eventualmente, o documento referente ao terreno, mas ela não tem documento referente à casa. De tempos em tempos a prefeitura vem dar uma anistia, né? E aí acaba regularizando, até porque a prefeitura sabe da existência daquela casa, cobra IPTU por isso, né? Uhum. E aí, em algum momento, muito tempo depois, acaba regularizando. É, esse trabalho ainda tem sido feito, a prefeitura tem regularizado nesse sentido, porque isso é, traz a propriedade de fato regularizada para aquela pessoa e a garantia realmente de ter um lar, ter onde viver ali de forma segura, né? É, o que que acontece, Mauro, nesses casos é assim, o que que é muito comum, né? A pessoa, a gente vê que o imóvel está irregular quando ela vai vender, ou quando vai fazer um divórcio, ou quando vai fazer alguma situação, né, de transmissão que envolve uma transmissão do imóvel. A prefeitura, assim, ela vai lá e lança o IPTU. Né? Se você não tem um habite, se não tem alguma documentação ali da construção, eles, assim, até hoje, do que eu vi, eu nunca presenciei eles exigindo essa averbação e tudo mais. Então, isso, a pessoa, o proprietário, ele acaba percebendo a necessidade quando vai fazer alguma transação de transmissão, né? Principalmente quando ele vai vender através de um financiamento. Porque o financiamento, o que acontece? Se você vai vender o seu imóvel e na matrícula dele você só tem o terreno, o banco ele não vai aprovar, porque ele está Não, claro. financiando a casa. Claro. E então a E a casa é pessoa a acaba. garantia, né? Exato. Então a pessoa acaba percebendo isso só nessa situação. E aí o que acontece? Existe em algumas anistias, né? A gente tem que fazer aquela pagar o INSS da obra, enfim, tudo mais, mas tem algumas anistias, aí tem que ter um profissional adequado, aí um arquiteto, um engenheiro que trabalhe com isso para poder fazer esse procedimento na Receita Federal e posteriormente regularizar na prefeitura, daí sim ele vai conseguir averbar a casa no cartório. Muito bem, a gente vai passar para o próximo assunto. O programa Gente que Fala por aqui, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a reapresentação pela Rádio Cultura AM às 10 da noite, na Rádio Cultura AM 990, de dois córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Elisa, estamos falando de casa, então vamos entrar numa casa para falar sobre o seguinte: o mobiliário, afinal de contas, é parte essencial, né, no design de interiores e na arquitetura, porque integra a funcionalidade, a segurança e a estética de um espaço e pode ser considerado também uma peça-chave para a criação de ambientes bem planejados e atraentes. Segundo especialistas, é importante que os móveis sejam confortáveis, práticos e seguros, acima de tudo, mas isso não impede que eles reflitam o estilo e a personalidade do morador e, ao mesmo tempo, criem ambientes acolhedores e convidativos. Ah, mas na hora de imobiliar, a gente sempre começa pelo estilo, né? Sempre com aquilo que a gente acha que tem a nossa cara, né? É muito importante, Mauro, a pessoa sempre passar para o arquiteto, para o designer de interiores, o que ele gosta, o que ele quer. E vamos supor, se ele gostar de uma peça que pertenceu à família, não tem problema nenhum continuar com a peça, entendeu? Se quiser transformá-la numa peça mais contemporânea, também isso é possível. Então, assim, dentro da arquitetura de interiores, é muito livre hoje em dia, dentro de qualquer estilo, você usar uma peça antiga ou não. Além do que os móveis, a gente procura que eles sejam de madeira certificada. Hoje em dia se entra muito em conta a sustentabilidade. Nós temos móveis de lã de pet, também revestimentos acústicos. Então, hoje em dia, as pessoas buscam muito isso. E algumas empresas valorizam também essa necessidade de nós pensarmos no nosso planeta. Então, a reutilização de tapetes, transformando
novo, a reutilização do algodão transformando em novo, confeccionar alguns, vamos supor, tapete, tecidos em lã de pet. Então, assim, existe a preocupação tanto na estética quanto na emocional, tanto quanto na do planeta, em sustentabilidade e todos os produtos assim que sejam muito a favor. Qual é o grande desafio hoje da sua área, na hora de pensar o mobiliário de um apartamento? É a questão do espaço que está cada vez menor. Você vê aí apartamentos de 30, menos até, apartamentos até que com um dormitório. Como é que pode um dormitório, né? No Japão tem as cápsulas, que até entraram um pouco em desuso, mas haviam as cápsulas, que seriam espaços só para a pessoa ir pernoitar. Aqui no Brasil, a gente nem teria motivo para esses estúdios tão pequenos, mas existe essa grande tendência. Então, nós também estamos dentro dessa tendência, apartamentos, estúdios com 14 metros quadrados, 18, 22, e as pessoas estão se adequando, porque, na verdade, ela mora ali, ela cuida bem daquele espaço, decora, tem a cara dela, que isso é muito importante, e tanto há o desafio em fazer o espaço tão pequeno quanto ele tão grande. Porque existem também os apartamentos enormes, as casas imensas, que você também tem que adequar a decoração da melhor forma possível. E tudo é possível. As cores que mandam hoje em dia, tanto em termos de pintura, né, das paredes, quanto dos próprios móveis e armários. Off-white. Hum. Off-white, que são as várias tonalidades do branco, é o que mais está se usando até em tapetes. Permite um ambiente não cansativo, um ambiente gostoso, sofisticado, aconchegante. E o paisagismo é uma das coisas mais tendenciosas, tanto nas fachadas dos prédios, tanto nos espaços corporativos. O paisagismo é algo que dá uma energia, que você se sente bem, até proporciona criatividade. Você acredita, Mauro? Os jardins verticais, eles proporcionam muito você ter uma boa criatividade. E eu gostaria de salientar também as banheiras, que existem banheiras muito pequenas hoje em dia, e o banho de imersão é algo que faz bem, tanto para o psicológico, tanto para a saúde. Realmente, assim, se a pessoa conseguir ter uma banheira nesses estúdios, ela está fazendo um bem para a vida dela. O profissional que lida com design de interiores, o designer de interiores, ele tem que trabalhar necessariamente com um arquiteto? Não, o design de interiores ele pode trabalhar sozinho, porque ele tem condições para isso, e o arquiteto que faz arquitetura de interiores, ele também tem capacidade para isso. Na verdade, é sempre bom uma dupla, um arquiteto e um design de interiores, porque o design de interiores, ele tem uma visão quase que maior da decoração. Que nem vamos supor, eu sou designer de interiores, eu estou fazendo arquitetura, mas olha só, eu tenho uma visão tanto das artes plásticas, que isso ajuda muito, eu tenho pós-história da arte, então assim, eu tenho conhecimento da arte, eu tenho conhecimento de texturas de móveis, um dos assuntos que eu mais amo, é a história do mobiliário. Então você imagina, você trabalhar, você tendo uma noção da arte, do design, da arquitetura. É Você, muito é, vantajoso. você pinta para os seus clientes Eu pinto a partir do paredes, seu trabalho de artes plásticas? sim, eu pinto muitas paredes em shoppings, em residências, em corporativo, pinto quadros, amo o paisagismo, amo. Hoje em dia existe a neuroarquitetura, que nada mais é que você se sentir bem no espaço onde você está. Eu até daqui eu fiquei analisando a sua pintura de fundo, a sua fotografia. Então, assim, a neuroarquitetura, ela auxilia as pessoas a se sentirem muito bem nos espaços que elas frequentam, tanto de trabalho quanto na sua casa, sua residência. Quanto mais você se sentir bem no seu espaço, o seu psicológico sempre vai estar bom. Agora, você imagina um local
Em primeiro lugar, desorganizado. Isso já gera um conflito. Um espaço que os móveis, hoje em dia, quanto mais móveis mandados fazer sob medida, melhor fica o espaço, porque nós temos que otimizar todos os espaços. E hoje em dia existem torneiras flexíveis que elas entram dentro da pia, você fecha, você fica com uma bancada. Existem outras soluções de cozinha que você pode fechar a sua cozinha, certo? Então, assim, são N situações que você consegue sentir um bem-estar. As varandas hoje em dia elas passaram a ser uma extensão do interior, né? As varandas passaram a ser também cozinhas, home office, porque quantas pessoas depois dessa pandemia não estão trabalhando em casa? Não é? Sim. Então, assim, o interior, a arquitetura de interiores, ela proporciona às pessoas uma inteligência emocional. As pessoas passaram a viver mais dentro de suas casas e se preocuparem com isso. E espaços maravilhosos dá para fazer, tanto dentro de um estúdio de 14 metros, quanto 22, quanto numa casa muito grande. O importante é a pessoa se sentir bem no espaço onde ela está. Elisa, uma pergunta aqui pelo Instagram, quem tá, a Cecília Prato está te perguntando, móveis antigos podem ser adequados ou inseridos numa decoração Muito, mais moderna? muito, principalmente se a pessoa gosta do móvel como ele está, ele vai ser inserido na arquitetura do jeito que ele está. Se ela gostaria que desse uma releitura nele, ele pode ser pintado de N maneiras. Imagine aqueles móveis, tipo uma Bombay, que é um móvel barroco maravilhoso. Ele pode ser pintado em op art, em optical art, ele pode ser grafitado, e fica maravilhoso, pode ser uma cor única. É. É, Vai bem, por exemplo, nesse espaço aqui do Dr. Alexander, que é bem moderno, que eu estou vendo aqui, vai bem eu um... vi, eu analisei o espaço dele e também observei que ele tem uma estatueta egípcia. Talvez ele Sim, sim. goste, talvez ele goste de arte egípcia. Meu sogro é egípcio. Ai, que honra que vocês têm, que honra. Porque É. o Egito, a civilização egípcia, ela é maravilhosa, né? Eles tanto queriam. Perdemos, Será que é? perdemos a Então, conexão. eu falava que o Egito, a civilização egípcia, eles tanto queriam chegar à vida após a morte, que nós hoje em dia ainda fomentamos a arte egípcia, que é linda. Sim. Outra pergunta aqui, doutor Alexander, quem está aqui no YouTube é o Luiz Carlos Sabino, ele pergunta se existe algum empecilho para a venda de um imóvel adquirido por meio de uso capião. Não, se ele já adquiriu, ele provavelmente, assim, fez o processo e, ao final do processo, registrou em cartório. Então, ele pode vender tranquilo, né? A única coisa que eu digo, quando a gente vai vender um imóvel, e eu estou analisando isso, eu vejo o histórico desse imóvel através da matrícula, tá? Então, se ele foi adquirido por uso capião, é claro, eu vou dar uma olhada no processo, ver como é que foi e tudo mais, mas é bem tranquila essa venda. Agora, se ele ainda não fez o processo da uso capião e quer vender um imóvel sem registro, ele tem que informar isso à pessoa que está comprando. Ele poderia vender, mas ele tem que informar a pessoa que está comprando que ela vai ter que regularizar. Senão, aí vai dar. Se ele não informar, ele vai ter problema porque é uma informação que está faltando. Jafé, a pergunta da Marta Lopes para você, ela está no Facebook, quer saber quais são as responsabilidades de um condomínio em relação aos focos de Aedes aegypti. Ah, Uma responsabilidade direta, porque, lógico, compete também à administração pública fazer aqueles fumacês, tomar aquelas providências, né, informativas, né, de como se livrar de focos de águas paradas, e para evitar a proliferação desse tipo de inseto, né, que causa um mal enorme aí ao organismo das pessoas. E então o que acontece? O condomínio
tem que fazer, sim, um controle muito grande como forma de prevenção, evitar águas paradas, evitar aquelas borrachas. Tem gente condômino que coloca lá na garagem ali, aqueles pneus ali, e dentro daquele pneu tem sempre um resquício de água, ou mesmo vasos que estão ali sem terra, o vaso parado ali com água, floreiras que estão desativadas, que estão mesmo nas próprias unidades autônomas, nos próprios apartamentos que tem varandas, né? Como bem falou a Elisa, né? Hoje as varandas se incorporam à decoração, à área interna, que é até objeto também de design. O que acontece? Ali também tem floreiras, tem pontos, né, que podem deixar com água parada e isso ocasionar a proliferação do mosquito. Então, é importante esse trabalho de conscientização que o síndico e a direção do predial do condomínio devem fazer, por meio de avisos, nas áreas comuns, alertando os moradores com relação a águas paradas, a águas não utilizadas, a vasos e garrafas que eventualmente estejam contendo água já velha, que possa, né, ser aí uma piscina, se tornar uma piscina desses insetos aí, formando aí uma rede de contágio. Então, é importantíssimo que nas áreas comuns sejam afixadas, nos grupos, né, hoje de WhatsApp, sejam afixadas dadas orientações para evitar esse tipo de proliferação. Gente, o tempo do programa Gente que Fala chegou ao fim, nosso momento esgotado aqui. Eu só posso aqui agradecer a presença de vocês todos, aqui pela participação. Travou aqui a minha ficha. Agora sim. Gente, então muito obrigado pela presença de vocês. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Participaram com a gente o Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, Elisa Mondé, artista plástica e designer de interiores, e o Dr. Alexander Spooner Neto, advogado, expertise em regularização de imóveis e ações de uso capião. Muito obrigado pela presença de vocês todos. A gente se vê numa próxima oportunidade. O programa Gente que Fala por aqui é sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação, Pedro Esquiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Lucas Neto está chegando com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Muita informação, muita coisa boa para você entender e aprender aqui nesse início de tarde pela Rádio 365. A gente volta amanhã e um abraço a todos. Tchau, até lá.